Senhor amado, Senhor querido, obrigada, Pai, por cada um que está aqui. Amém. A vida de cada um, que o Senhor, em nome de Jesus, não seja eu, mas seja o Senhor que venha trazer essa palavra que encontre os corações de cada um que está aqui. Amém. Que haja absorção, Senhor, em nome de Jesus, entendimento, que o Senhor possa, em nome de Jesus, colocar, Pai, coisas chaves na nossa cabeça, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Amém. O Senhor abençoe cada pedido de oração, Senhor, cada pessoa especial aqui, em nome de Jesus, cada familiar, que o Senhor sabe de cada coisa, Senhor. E nós te agradecemos e eu te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui está a caixinha, a gente já queimou os pedidos que estavam aqui. Agora os irmãos que desejarem fazer alguns pedidos, né, colocar no papelzinho, pode trazer e colocar aqui que a gente vai estar fazendo a oração, tá bom? E aí os irmãos que quiserem colocando, podem colocar no final do culto, né? Irmãos queridos, a gente vai hoje, o sermão que eu trago para os irmãos, ele está lá em Lucas 15, 25 e 32. Ele é um sermão muito conhecido, mas dessa vez eu trouxe algo diferente. Eu acho que é diferente, né? Não sei. Mas hoje eu quero focar em outro lado da história da parábola do filho pródigo. Todo mundo deve conhecer essa história, né? É muito conhecida. Eu particularmente gosto muito, tem hinos dessa história, então acho que é uma história muito fácil de assimilação, só que eu acho que ela tem vários contextos, e se a gente conseguir olhar ela de uma maneira diferente, a gente consegue tirar vários aprendizados, né? O Senhor é maravilhoso, então sempre que a gente olha a Bíblia, a gente lê aquele versículo, a gente vai tirar mais e mais proveito. Se algum irmão quiser ler, pode ficar à vontade, se tiver encontrou. Lucas 15, 25. 15, 25. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. A gente vai focar aqui, irmãos, na história, mas a gente não vai focar no filho que foi e voltou. A gente vai ficar com o filho que ficou. O filho que ficou tem um lado da história que é muito legal para a gente conseguir entender, porque ele representa as pessoas que adoram o Senhor e ficam na casa do Pai. Então a gente pode olhar de outro lado da história, tá? O primeiro ponto, irmãos, que eu quero que os irmãos percebam ali, é que o filho, né, que não foi que ele ficou, ele não saiu da casa do pai, ele não gastou a aliança, mas ele não entendeu também que o coração dele não estava com o pai. Então, assim, foi muito engraçado. Quando o irmão me pediu para trazer a palavra, ele me avisou bem antes, né? E eu pensando, o que eu vou falar, E eu acho muito legal quando não dá um tema para a gente trazer, porque daí é o que Deus realmente fala. Quando você tem um tema que você tem que trazer, não que Deus não fala, óbvio, né? Mas assim, você tem que buscar o tema. Então você tem que orar, pedir para o Senhor. E a parábola do filho pródigo foi em meu coração. Mas é uma parábola muito conhecida. Todo mundo já tinha estudado esse sermão e também entendido a questão do filho que foi, voltou e que Deus recebe braços abertos. Significa que a gente, quando a gente vai para o mundo, está em um momento difícil, Deus sempre vai te receber. E eu penso, só que daí Deus colocou no meu coração esse outro lado da história, que é o filho que fica. Que é o filho que não sai, que ele não gasta o dinheiro, que ele faz tudo certo, que ele faz tudo que o pai pede. Ele é um filho obediente, ele é um filho trabalhador, ele não gasta a herança, ele fica ali servindo ao pai. E quando o irmão dele sai e volta, ele se sente injustiçado, porque o pai recebeu o filho que tinha gastado tudo e recebeu tão bem. Ele não entende. E na história a gente não fica com dó dele? Fica. Mas na verdade, a história mostra que esse filho que ficou não estava agindo como um filho. Irmãos, não é porque vocês estão sentados nesses bancos da igreja que vocês podem se considerar filhos, se vocês não têm atitudes de filho. Quando a gente adora o Senhor, a gente tem que entender que a gente precisa se colocar no lugar de filhos. Né? Isso é muito diferente, mas a gente vai entender. A gente indo mais para frente ali, irmãos, eu quero que os irmãos
frases que eu separei aqui. Eu deixei anotado no celular, eu gosto de anotar no papel, mas minha letra é muito feia, às vezes eu não entendo. Às vezes, o maior problema da gente é quando a gente se afasta de Deus sem sair da casa de Deus. Entende, irmão? A gente está dentro da casa do Pai, né? Mas se você está dentro da casa do Pai e afastado do Pai, você está pior do que tem cada um. Você pode se considerar pior. Por quê? Porque as coisas não vão acontecer na sua vida. E daí, se alguém lá de fora volta e você vê a vida dela andando e o Senhor resgatando e havendo transformações na vida dela, você fica se questionando, mas eu estou aqui servindo, eu adoro a Deus, eu oro, eu busco, e não acontece nada em mim, né? Não acontece nada, o Senhor não está vendo, mas é que você não está totalmente aqui. Você está afastado do Senhor, você pode estar sentado aqui, você pode estar na casa do Pai. Eu quero que os irmãos olhem desse ângulo, tá? Quando a gente está na casa do Senhor, mas o nosso coração está longe, sabe? Quando a gente acha que está só por vir, né? Só por estar aqui, só por estar sentado, frequentar o sábado, as partes, e não estar de total coração, né? Em todo o coração. E é isso que esse filho que ficou acontecia com ele. Ele estava com o pai, mas o coração dele não estava. E eu vou mostrar para os irmãos por quê. No verso 29, ele diz assim: mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer a festa com os meus amigos. O 29 diz assim: aqui ele questiona o Senhor que ele obedecia a Deus, né? Mas ele não entendia que a pessoa pode estar servindo a Cristo, mas ainda assim não conhecer ao Senhor de verdade, né? E se questiona por que não recebe aquilo. Né? Nossa, mas eu estou servindo, estou fazendo tudo certo. Mas, irmão, quando a gente serve ao Senhor, a gente tem que entender que o Senhor, ele é... Eu acho que, sim, eu posso, não acho, tenho certeza. O Senhor, ele é extremamente a questão de intimidade, é uma troca. Você fazer as coisas porque, eu estou aqui seguindo um padrão, como se fosse algo do seu dia a dia, né? Eu estou batendo check, entendeu? Eu fui, eu voltei, eu fiz isso e aquilo, não. Mas sem intenção, né? Sem você ter uma intenção. E qual a intenção que a gente tem que ter no coração? É que você é filho amado de Jesus e que Ele não precisa de você, você precisa dele. E quando a gente começa a entender isso, a gente se coloca no lugar do filho. E o que o filho é? O que o filho é, irmãos? Dependente. Eu tenho 2 filhos, eles são o quê? Dependentes de mim. O que Deus quer de vocês? Que vocês sejam dependentes dele. Não é só questão de obedecer. A obediência é sim, Deus ama a obediência, né? Deus é a ordem. Mas não é fazer por fazer, é fazer com amor. É porque você respeita. Eu adoro a Cristo, eu sirvo a Cristo porque eu amo a Cristo. Não é porque eu quero parecer bom. Não é porque eu quero, que os outros olham e falam, olha, ela é crente, ai que bonito. Ela tem cabelo comprido, ela é uma mulher que se comporta bem. Não é por isso, não é pelo que os outros pensam, é porque você faz pra Deus. E é diferente quando você faz isso. Então, assim, ali, quando a gente foca nessa parte dele ter questionado, né, por que não acontecia nada dele, a gente tem que pensar que quantas vezes a gente acha assim. A gente acha que Deus nos deve a Deus, né, por boa conduta. Mas não é mais do que nossa obrigação. O que Deus faz para nós, né, não é mais assim, se Deus fizer, sabe aquela, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Então assim, o que Deus faz para nós, se Ele fizer, quem
fazer as coisas para Cristo buscando benefício próprio. Porque você está servindo a Cristo errado. Servir a Cristo, irmão, é por livre e espontânea vontade, mas principalmente por amor ao Pai. Porque nós somos dependentes dele e também porque não devemos, ele não deve nada a nós. Quem deve a ele somos nós. E por que a gente deve a ele? A nossa vida. Porque quem morreu na cruz por nós? Foi Jesus. Né? E tem pessoas que acham que fazem muito esse servir a Cristo. Não faz. Faz mais do que a obrigação. Sabe por quê, irmão? A gente foi criado para adorar a Deus. A gente foi criado, não existe isso. Eu falei para o irmão da outra vez que eu preguei, eu falei essa palavra, tem pessoas que cada um tem dom. Tem pessoas que têm dom de louvar, tem pessoas que têm dom de falar de Jesus. Mas eu vou dizer para os irmãos, uma coisa que todos nós somos chamados é para o Evangelho. Seja através da sua conduta, seja através de palavras. Jesus quer que você pregue o Evangelho. Então Ele quer que você faça a palavra dele. Então quando você faz algo para o Senhor, Ele espera isso, porque isso nasce de nós. Eu não sei se todos os irmãos aqui já falaram de Jesus para alguém, mas é algo tão prazeroso quando se fala de Jesus para alguém que não conhece, porque aquilo alimenta a tua alma, sabe? Alimenta o teu ser, parece que você fala, nossa, eu nasci para isso. Parecia tão difícil, mas é tão bom você falar do Deus que você serve. Só que sabia que isso nasceu com cada um de nós? Porque isso todos temos esse dom. A gente nasce para o Evangelho. Por mais que pareça, para algumas pessoas parece que não, né? Porque a pessoa está no mundo, às vezes, não serve ao Senhor. Mas eu falo com todas as letras, irmão. Todo mundo tem uma pitada de Evangelho dentro de si. Que ou é através da sua conduta, né? Da forma que você age, ou é através das suas palavras. O Senhor quer que você pregue o Evangelho de alguma forma. Seja mandando uma mensagem, seja louvando ao Senhor. Mas é o dom que você tem para isso. E esse filho que ficou, voltando aqui, esse filho que ficou, irmão, ele fazia tudo certo. Mas quando ele questionou o pai sobre todo esse tempo que ele fez tudo isso e não foi recompensado, dá para entender que ele fez tudo pensando em receber algo em troca. Entende? Porque ele fez um questionamento. É a mesma coisa se a gente chegar no céu e lá tiver um irmão que você vai para o céu e às vezes você fala, não, esse irmão não veio para o céu, fez isso e aquilo, e eu não fui para o céu. Daí Deus fala, não, você não vai para o céu. Daí você começar a questionar, mas eu fiz tudo certo. Mas irmãos, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o teu íntimo. Ele sabe das tuas intenções. Ele sabe o que você faz, o que você pensa e como você faz. Enquanto você às vezes a gente acha que a gente ninguém está vendo, né? Ou que, não, mas está tudo bem fazer isso hoje, né? Isso não faz mal. Não, o Senhor não conhece, né? Deus conhece todas as nossas intenções. Irmãos, eu vou dizer para vocês que é difícil, sabe por quê? Porque o ser humano tem algo que é natural. Quando começa, digamos, a gente começa a ser elogiado por algo, né? Você é bom. É automático que o seu ego começa a crescer. E é nessa hora que a gente deve se policiar, porque tudo que a gente fizer, a gente tem que glorificar o nome do Senhor. E a nossa imagem tem que ser abaixada e Ele glorificado. Porque se a gente deixa o nosso ego aparecer, a gente vai fazer como o filho que ficou. Vai fazer tudo em benefício, não. Mas é que Deus vai me abençoar, por isso que eu estou fazendo isso. Não, mas é que Deus vai me dar esse lugar, por isso que eu estou fazendo isso. Eu tenho que fazer isso, Deus vai ter certeza. Se eu fazer aqui, ali não dá. Mas não é assim. Porque a gente não tem essa questão, a gente não tem controle. Outra parte aí que eu gostaria de fazer no caso. No verso 1, ele fala assim: porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Ele questiona Cristo. Ele começa a se comparar. Mas, meu Deus, eu fui um filho tão bom para você. E olha, esse filho, ele foi lá, gastou, ele fez tudo isso, ele continuou nessa casa da família, né? Ele questionou isso também. E o Senhor dá para ele como se ele tivesse, como eu, ficado aqui e feito tudo isso com você. O coração dele estava cheio de comparação. Cheio de comparação.
pior atitude que a gente pode tomar em relação ao Evangelho é se comparar. Quando você se compara, você se diminui. Por quê? Você acha que você é melhor que o outro. Você faz isso. E o irmão faz aquilo, mas eu. Uma coisa que meu pai me ensinou, isso desde quando você torna a igreja, você não vai olhar para o lado nem para o outro. Você vai olhar para Cristo. Você não vai olhar para, a irmã, olha, a irmã vai na igreja, mas a irmã não fica mexendo no celular. O outro irmão não olha direito. O outro irmão fala baixo, o outro irmão fala alto. Esse irmão nunca vai na igreja, esse irmão vai para a sua parte, não vai no sábado. Essa irmã faz isso, essa irmã faz aquilo. Isso que o pai me ensinou. A gente vem na igreja, irmão, para adorar Cristo, para focar em Jesus. Se vocês olharem para o comportamento do irmão de vocês que está do lado, vocês já vão estar pecando, porque a gente vai entrar no coração a comparação e se achando melhor sempre. Porque é difícil que a gente se auto-questiona, né? Porque a gente sempre vai olhar para mim e vai achar que a gente é perfeito. Mas no fundo, irmãos, somos todos imperfeitos, todos pecadores. Todos nós aqui temos algo que a gente tem que particular com o Senhor, que a gente tem que trabalhar. Que às vezes não parece. Irmãos, eu tenho um problema, vou abrir o coração dos irmãos. Eu tenho um problema, não vou dizer o que eu tenho, eu acho que eu tive. Eu sou difícil para me controlar na ira. Então, assim, quando eu virava com meu esposo, eu acabava explodindo. E eu começava a falar. E eu sentia que antes de eu explodir, o Espírito Santo falava para mim, fique quieta. E como você falar para uma pessoa que ama falar para ficar quieta? Só que é bem no teu problema que o Senhor vai, sabe? É bem aí que ele pega. Irmão, meu esposo não frequenta a igreja. E como eu vou dar testemunho para ele se eu humilho? O Senhor, ele é manso. Entendeu? A gente já começa por aí o testemunho, né? A questão do testemunho. Então, assim, foi algo que eu tive que trabalhar na minha vida. Porque era algo que, nossa, eu acabava assim pecando, né, contra Cristo, porque eu mirava com ele, né, com meu esposo. E eu não conseguia me controlar e falava as coisas para ele, depois me arrependia, ia pedir desculpa, mas eu sentia que Satanás ele queria me pegar nesse mesmo, para que eu ficasse envergonhada e não queria mais servir ao Senhor. Mas, irmão, quando acontece algo na vida de vocês, quando vocês estão passando, digamos assim, tem algum problema, assim, eu faço isso e aquilo, né? Eu vou dizer para os irmãos, uma coisa que eu aprendi, eu tinha esse problema, eu achava, eu tenho que Deus está vendo, então eu ficava com vergonha, eu não queria nem orar. Meu Deus, eu tenho que orar. Então, agora eu vou orar, sabe? Eu não tenho vergonha de fazer isso. E é nessa hora que Deus quer que você vá orar. Porque, irmãos, trabalhar o Senhor na vida de cada um de nós, né? É de pouquinho em pouquinho, sabe? Não é de uma noite para dia que a gente vai mudar, que a gente vai melhorar. A gente melhora quando a gente se arrepende. E quando a gente se arrepende, há um renovo no nosso coração. Sabe? Quando você dobra o seu joelho no quarto e pede, Senhor, eu fui rude com meu esposo, eu não queria ter falado aquilo. Eu passei, o Espírito Santo mandou parar, mas eu continuei. Eu acabei machucando ele com palavras, eu mirei, eu não dei bom testemunho, né? Porque o Senhor é manso. Mas, Senhor, eu estou aqui, eu quero mudar. E vocês vão percebendo que Deus vai trabalhando de uma forma que quando vê, Ele está fazendo uma coisa que te irrita, mas você já nem fala mais nada. Deus falando, eu falo desse até falando para minha voz, eu falo, mas ele faz umas coisas que me irritam, mas eu estou em oração. E Deus tem a vida. Não é do nosso tempo, sabe? É tudo no tempo dele. Parece que vai demorar muito tempo e olha, no tempo se eu fosse contar o todo o tempo que eu estou esperando a mudança no meu marido, foi muitos anos mesmo. Mas eu sei ser tão misericordioso na minha vida, que, irmãos, coisas que eu orei há anos, tempos atrás, ele já está vivendo hoje. E hoje eu até estava falando com os irmãos que aconteceu uma coisa difícil essa semana. E uma coisa que ele tinha mania de fazer é que sempre que ele ficava triste ou feliz, ele dava uma desculpa para tomar uma cerveja. Para beber. Isso me irritava. Eu orei tanto, eu sofri tanto por causa disso, muito tempo. Irmão, e eu vi que não era pela minha palavra que ele ia se transformar. Primeiro que era pela oração, mas por ele ver a minha forma, que Deus estava agindo na minha vida. Irmãos, é impressionante. Ele não está bebendo.
ele não bebe. E aconteceu uma coisa muito triste essa semana, né? Nós, que eu tinha certeza que ele ia beber. E ele não falou, não bebeu. E eu fiquei tão feliz por ele, mas eu nem falei, né? Pai, quando ele desce. Tipo, nem falei nada. Peguei, fiquei bem quietinha, só falei, nossa, que estranho, sabe? Que estranho, mas eu vi que Deus estava agindo, sabe? E você fica tão impressionado, mas você viu a agir de Deus e vê que não é no teu tempo. Porque por mim, eu já tinha feito isso faz tempo. Mas pra gente parece tão fácil, né? Mas é que o ser humano é assim, ele é moldado de pouquinho em pouquinho. E o que faz aceleração nisso, irmão, o que faz acelerar o processo, sabe o que é? É a intimidade. Quanto mais intimidade a gente tem com o Senhor, né? Mais a gente se entrega, mais a gente faz o coração, mais a gente está ali com o Pai mesmo, se comportando como filhos, o Senhor vai nos presenteando com coisas boas na vida. Sem a gente merecer, isso bem claro. Porque a gente não é merecedor. Ele é merecedor de toda a honra e glória. Então a gente às vezes se acha merecedor. Não, eu fiz isso, Deus me deu, eu mereço. Olha o tanto que eu fiz, não. O que Ele te deu é por amor a você. Mas não que você merece. Porque a gente todo dia é derramada graça por nós. Todos os dias. A gente às vezes se acha perfeito. Hoje eu não pequei. Mas a gente peca 24 horas que a gente for ver. Peca pensamento, peca julgando, às vezes peca confrontando, peca. Sabe? Você às vezes peca e não sabe o que ficou. Por isso que é derramada graça. Por isso. Então ali a gente vai. A gente falou do 30, né? Que no caso a gente entendeu ali, que assim, muitas vezes a gente tem ressentimento, né? Que Deus abençoa alguém e pra gente a pessoa não merece. Mas Deus abençoou essa pessoa porque abençoou, não merece. Então, o que ele fez com o filho dele. Ele matou lá o maior bezerro lá e o irmão questionou, mas por que você matou esse bezerro? Ele não merecia. E às vezes a gente questiona os outros, né, irmão? Por que esse irmão recebeu essa vez, velho? Ele não merece, olha o que ele faz. Eu conheço ele melhor que Deus, sabe? E automaticamente a gente não conhece Deus conhece o coração de todos nós. Mas eu sei o quanto é difícil. No verso 28, ele fala assim: o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele, para que entrasse. O pai vem para pedir para o filho: vamos celebrar, o teu irmão voltou. Fique feliz comigo, né? Por que você está assim? Ele estava com raiva, estava se questionando. Por que ele, por que não eu? Ele nunca fez uma festa para mim? Por que ele está matando bezerro gordo para ele, sendo que eu fiquei aqui trabalhando anos com ele? Né? Ao invés de celebrar, né, a conquista do seu irmão, por ele ter voltado dos caminhos do Senhor. Às vezes a gente começa a julgar um irmão que se afastou da igreja, fez, pintou e bordou. Quando ele volta, a pessoa sem querer, né, questiona: assim, por que ele voltou, não tem vergonha na cara? Ele nunca mais usava a igreja. Essa pessoa está agindo de falsa fé, não está agindo de... Não, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que se alegrar. Porque quando uma pessoa volta para os caminhos do Senhor, é feita uma festa no céu. Porque, irmãos, é uma vida. E por mais, olha, eu vou dizer para os irmãos, por mais que tenha pessoas que a gente não acredita que por que vivem, porque são pessoas ruins, pessoas maldosas, que fazem mal, que, eu conheço uma pessoa. Você não consegue entender porque ainda aquela pessoa está respirando tanta maldade que já fez. Mas sabe, irmãos, por mais que a gente fique indignado, o Senhor ama isso. E não é compreensão humana, sabe? A gente nunca vai entender. E eu acho que, mesmo que a gente tenha que entender, não sobe no nosso coração esse amor que Deus tem por essas pessoas, sabe? Se eles se arrependerem, eles vão ser salvos. Porque a gente se questiona, né? Tem que pagar. Por que fez isso e aquilo? A pessoa não merece. Vai voltar assim? Deus vai aceitar assim? Mas, irmãos, quando há o arrependimento, há mudança. E o coração, ninguém sonha o coração com Deus. Deus conhece os corações de Deus. Por mais que às vezes aquele irmão pareça que é perfeito, e uma pessoa que você olha do lado dela parece toda imperfeita, toda errada. Às vezes, irmãos, é a sua aparência. E a gente não pode julgar a cabeça.
A gente tem que entender e falar para o Senhor, Senhor, me dá discernimento, Pai, para que eu consiga entender o coração. Porque nem tudo que parece é, nem tudo que parece é igual esse filho, parece ser perfeito, né? Ele ficou, ele era obediente, ele trabalhava, mas quando você consegue entender a história, você vê que ele estava com o coração afastado. Ele só estava presente na casa do Pai, mas ele não serviu. Porque servir ao Senhor, irmãos, é você amar, você se dedicar na palavra do Senhor, é você. E principalmente, irmãos, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente frisar também. Quando você serve ao Senhor de todo o seu coração, você ama aos irmãos também de todo o coração. Porque Deus fala, da mesma forma que você ama Ele, você tem que amar o próximo. E como é difícil amar o próximo, né? Porque as pessoas têm falhas. Já é difícil amar os parentes da nossa vida, as pessoas do dia a dia. Quem virá é uma pessoa estranha. Mas, irmãos, se vocês não amarem uns aos outros, a gente não vai entrar no reino dos céus. E aí, quando a gente começa a entender e amar as pessoas, sabe o que é amar, irmãos? É se colocar no lugar das pessoas. É entender que, nossa, ela fez isso, mas deixa eu me colocar aqui no lugar. Por que ela fez isso? Porque, claro, irmãos, é automático, a gente julga, né? É automático. Mas quando você começa a ter essa busca pelo Senhor, o Senhor começa a te colocar uma misericórdia no teu coração, que as pessoas vão começar até te apelidar. Eu não sei se os irmãos já conhecem esse tipo de pessoa, mas sabe aquelas pessoas que só vê o bem dos outros? Que você conversa com ela, mas ela fala, mas você viu que bom? Ela é assim, né? Mas você viu como ela faz isso? Você viu como ela faz aquilo? Você está ali falando com uma pessoa que às vezes é ruim, mas ela só vê coisas boas naquela pessoa. Esse é um olhar com amor, a pessoa tem amor na pessoa. A pessoa consegue enxergar coisas boas, às vezes uma pessoa que às vezes não tem. E isso é difícil, irmãos. Isso tem que ser trabalhado dia a dia. Então ali, irmãos, quando ele vê que o pai está se lidando, ele consegue, ele sente, né? O que ele sente ali? Ele começa a ficar amargurado, né? Ele começa a ficar excluído, né? E o que a gente pode entender? Que Deus está sempre nos convidando, irmãos, né? A festejar da graça. E a questão é, a gente vai aceitar ou a gente vai ficar de fora, né? Deus, ele te faz um convite, né? Não, mas tá tudo bem, você ficou chateado, mas assim, ó, vem aqui, vamos festejar, vamos agradecer, porque eu sou misericordioso e eu amo você também. Esse é o momento da gente aceitar a Cristo. E não ficar às vezes querendo debater, achando que a gente sabe mais do que o Senhor. Irmãos, eu vou fazer uma coisa que eu já passei um pouquinho. 8, desculpa, irmãos. Então, irmãos, eu quero que os irmãos coloquem na cabeça, né, referente a todo esse sermão, que tudo, que essa história conta para nós, que tudo que era dele já era da gente. Então, tudo que Deus tem já é nosso. Por quê? Porque ele tem misericórdia, ele quer nos dar o melhor, ele quer que a gente tenha o melhor. Mas para isso, irmão, a gente precisa buscar o Senhor de todo o coração, com a sinceridade do nosso coração. Tá? Nós temos que pedir para que o Senhor tire o mais do ser humano de nós, que é aquela coisa que o ser humano ele é pecaminoso mesmo, nasce do pecado. E que a gente consiga viver mais espiritualmente. Porque quando você está com o espírito aflorado, mais do que o espiritual está mais forte do que o carnal, você não olha para o mundo com um olhar pecaminoso, que é um olhar de julgamento, é um olhar de inveja, é um olhar de crítica, é um olhar de achar que você sabe que você é melhor do que o próximo, que você serve a Cristo. Não, mas você consegue olhar as pessoas com um olhar de amor, um olhar de cuidado, um olhar de compaixão, um olhar de eu vou cuidar, eu vou ajudar, eu vou fazer o que eu preciso fazer. E daí Deus vai usar cada um de nós nessa obra. Eu espero que os irmãos tenham entendido, né, a palavra, peço desculpas que eu passei um pouquinho, mas que Deus possa transformar, né, a gente, né, através dessas palavras, que a gente possa entender que a gente está aqui no papel de filho. E que um filho ele não só tem que estar na casa do pai,
Ele tem que adorar o Senhor, ele tem que servir a Deus, ao nosso Pai, né, que é o Senhor. Ele tem que ter a intimidade com o Pai, ele tem que perguntar o que o Pai acha, o que o Pai quer, ou como que ele quer que faça. Não é só fazer por fazer, ele tem que fazer de todo o coração. Senhor, eu estou te alegrando, Senhor, eu estou fazendo conforme a tua vontade, porque se eu não tiver, muda tudo. Afasta de mim o que não está certo. Eu estou fazendo só por fazer ou eu estou de coração nisso? Eu estou me dedicando a isso. Que o Senhor possa falar com os irmãos e que através dessa parábola, não só eu aprendi, mas eu consigo tirar várias lições de Deus. É tão misericordioso que toda a palavra dele, cada vez que você lê, quanto mais você lê, mais você entende. E Deus tem muito a nos ensinar, né? E nós temos que ser uma cópia do Senhor aqui na terra, né? Porque Jesus foi, acho que é o melhor exemplo de viver com os homens e não se dobrar no pecado. E não é fácil, irmãos. É uma luta diária, mas abusem da graça, porque o Senhor nos dá. Então a gente tem que clamar ao Senhor. Peço que os irmãos fiquem de pé para a gente finalizar, fazer uma oração. Senhor amado, querido, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Amém. O Senhor venha falar com cada irmão aqui em nome de Jesus, que os acompanhe para o seu lar. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Amém. O Senhor cuide de cada familiar, cada pedido de oração. O Senhor conhece cada um, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja nessa igreja, Pai. Que o Senhor venha rodando o avivamento. Que os irmãos comecem a voltar, os irmãos que estão afastados, os irmãos que estão, às vezes, dias sem vir, mas que voltem para o Senhor, porque nós estamos dispostos a se alegrarmos, Senhor, pela presença das pessoas que estão retornando. Amém. Que cada irmão que está aqui dentro, Senhor, fique feliz com a felicidade do seu próximo. Que cada irmão que está aqui dentro, Senhor, vive pelas conquistas do seu irmão. Que nós entendemos, Senhor, que somos irmãos uns dos outros, mas não só por conotação, Senhor, de verdade, Senhor, de todo o coração. Que saibamos, Senhor, amar uns aos outros, para que a gente possa, em nome de Jesus, Pai, sentir o teu poder, a tua misericórdia, a tua glória. E temos 1% do amor do Senhor sempre pelo próximo, Pai. É o que te pedimos hoje, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.